Olá a todos, começamos aqui o nosso quarto momento síncrono da disciplina Mecânica dos Sólidos 1, né, nesse quadrimestre suplementar. Estou aqui todo nervoso, né, por conta de... Deixa eu... Não é agora não. Estou todo nervoso por conta desse vídeo. Né, vamos ver se a gente não perde hoje, né, esse vídeo. Deixa eu colocar isso... Deixa eu colocar aqui. Perfeito. Então... quem foi que me perguntou? Giovanni. Em relação agora à mudança, né, do que a gente tinha definido no início da disciplina, em relação à entrega das tarefas, alguns alunos eles comentaram que está muito puxado essa questão da gravação dos vídeos. Boa noite, Pedro. Eu não lembro qual foi a aluna, né, que me mandou uma mensagem. Falou, professor, eu gastei quase 2 horas para fazer o vídeo, eu poderia estar estudando os outros exercícios. Tá bem complicado, tá puxado, o senhor não consegue reavaliar? Foi você, não foi, Cristina? Falei, não, tudo bem. Né? Realmente, a gente enxerga que essa questão de gravar gasta muito tempo. Eu acho que até para vocês sentirem qual é a nossa situação também, né? Dos docentes, tendo que preparar esse material, gravar, não é uma coisa assim tão simples, né? Não é na primeira tentativa que sai do jeito que a gente, né, gostaria, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, e assim, né? Você tem que parar 1 hora, né? Porque, né, não dá. Mesmo um vídeo curto, né? As coisas não funcionam dessa forma. Eu sei que toma muito tempo. Então, o que a gente acordou foi o seguinte, né? Que basta só a resolução detalhada com o máximo de informação possível, de tal forma que um outro aluno consiga, né, entender fazendo a leitura desse material, ou fazendo a leitura do material com o apoio de vocês do grupo em relação àquelas questões, né? No sentido de explicar para outras pessoas do grupo, de outros grupos que não fizeram aquela questão, mas que estão estudando para a primeira prova somativa, né, conceitual da disciplina, e que o acordado foi esse, né? Ao invés de tirar a dúvida comigo, vai tirar a dúvida no grupo. Por quê? Porque essa questão que o grupo me mandou, eu já dei um feedback, já avaliei, se estava errada o grupo consertou, e o grupo já vai estar, vamos dizer assim, com as habilidades necessárias para socializar esse conhecimento com os outros grupos, porque senão fica muito puxado para eu atender. Imagine, são 68 alunos, na primeira lista são 30 e tantas questões, eu acho. Imagina que eu tenho que explicar 30 questões para 68 alunos, impossível. Então é nessa perspectiva que a gente está fazendo essa questão dessa aprendizagem colaborativa, tá? Então a gente aborda a questão dos vídeos. Agora, uma recomendação. Uma pessoa só pode fazer o upload da solução detalhada, seja a foto, né, mas só confere se a foto, se o arquivo, né, que você gerou ficou bonitinho, legível, tipo esses cadernos que eu estou mandando para vocês, né? A letra não é a que eu queria, porque eu estou utilizando aqui essa solução da Lousa Digital, mas dá para entender. E aí, pelo menos que eu consiga corrigir. E os outros componentes do grupo precisam, pelo menos, fazer um upload de um arquivo qualquer. Falando assim, olha, professor, eu colaborei com a solução dos exercícios da lista 1, pertence ao grupo tal. Por quê? Porque senão eu não consigo devolver para você uma nota, né? E já que eu estou utilizando o Moodle para fazer a gestão da disciplina, eu quero saber quem entregou, quem não entregou, né, para facilitar a composição de conceito final. Então, é nessa lógica que a gente vai trabalhar. Tudo bem? Ficou mais claro? Professor, eu tenho uma dúvida. Sim, pode perguntar. É em relação às provas, na verdade, né? Nem em relação às atividades que a gente vai ter que entregar. As provas, elas estão marcadas, né, ali para o dia 29 desse mês e para o dia 10 de dezembro. E aí eu gostaria de saber como vai funcionar
em relação à liberação? Você vai liberar, sei lá, em um horário X, vai fechar em outro horário Y? Como Não, que vai funcionar isso? vocês vão ter, Eu não lembro se você já falou. já vão ter 72 horas para responder. Ah, entendi. Aí, Sei então lá, você. a prova está marcado para quinta. Então, quinta-feira, possivelmente de manhã já disponibiliza a prova e vocês têm sexta, sábado, né? Tem as 72 horas para fazer em grupo a prova. Entendi, professor. Tá bom. Obrigada. Nada. Tudo bem? Então, hoje a gente continua esse tópico aqui de ações e esforços. Vamos adotar a mesma dinâmica dos momentos anteriores. Professor, Oi? desculpa te interromper. Sim. Sobre as questões que da lista, eu posso perguntar na monitoria, no encontro síncrono ou só no fórum do Moodle? Não, pode perguntar no momento síncrono. Só que quando vocês forem trazer esse tipo de dúvida para o momento síncrono, vocês me antecipam para eu planejar, tá? Para não derrubar o meu planejamento. Por exemplo, um monte de grupo está com dúvidas nas questões. Aí você já previamente fala, olha, é esse ponto, esse ponto, esse ponto. Aí eu já planejo no momento síncrono e já trago aqui. Porque senão derruba o planejamento. Eu vou pedir para que você coloque essa sua dúvida, não agora, tá? Especificamente. Coloca lá no fórum, no ambiente lá, de dúvida, que eu tento responder amanhã o mais rápido possível. Tudo bem? Não, beleza. Muito obrigado, professor. Ou, se sobrar tempo hoje, você coloca aqui que a gente responde. Mas você entendeu essa lógica do planejamento? Por quê? Porque eu já planejei alguns exercícios para a gente fechar, vamos dizer assim, a aplicação dos conceitos que eu vou trabalhar na segunda semana. Por quê? Porque vocês vão ter depois uma nova bateria de exercícios para responder. E aí, se eu não fecho esses conceitos, vocês vão ficar com mais dúvidas. Então, é nesse sentido. Aí, se tiver muita dúvida, eu não avanço. Mas eu preciso saber se tem ou não tem. Então, como eu não estou recebendo muita dúvida, eu estou planejando mais exercício, tá? Pode ser assim? Não, perfeito, tranquilo, super entendo. Muito obrigado, professor. Nada. Então é o seguinte, a gente vai continuar, né, com aplicações em relação aos tópicos de ações e esforços, mas antes de eu fazer o compartilhamento da minha tela aqui para a gente ir para lá para o slide colaborativo, e depois para a lousa digital, eu queria perguntar para vocês se vocês entenderam mesmo essa lógica do modelo de Cauchy para representar, né, o efeito das ações, dos carregamentos externos, internamente a nível de seção transversal. A gente sabe que a única forma de a gente conseguir quantificar o efeito do carregamento externo internamente a nível de seção transversal é por meio desse modelo de Cauchy. Vocês conseguiram enxergar a lógica desse modelo no sentido de traduzir o efeito do carregamento externo por meio daquele conjunto de esforços, força normal, força cortante, momento fletor e momento torsor? Eu já fiz essa discussão, eu já fiz essa apresentação aqui, eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Mas é importante a gente enxergar, não é, essa lógica do modelo de Cauchy, onde o Cauchy ele pensou o quê? Bom, para eu representar o efeito do carregamento externo internamente, eu preciso ver a estrutura internamente. Então, ele pensou no quê? Em separar essa estrutura por um plano de corte qualquer, e aí, ou seja, se a gente considera o equilíbrio na estrutura como um todo, cada uma das partes separadas precisa garantir, recuperar o equilíbrio. O que é que aparece aqui internamente, né, para recuperar esse equilíbrio? É um conjunto de forças distribuídas com sentidos, né, ou seja, elas estão distribuídas em todos os pontos aqui da minha seção de corte, tudo bem? Eu estou representando aqui essa situação particular por um pouquinho aqui, ó, por 3 vetorizinhos, mas ou seja, a gente tem aí uma distribuição de forças internas em todos os pontos, tá? Obedecendo aqui a terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação. E o que o Cauchy fez foi, bom, ao invés de eu trabalhar com esse conjunto de forças,
todas distribuídas na seção, eu vou pegar, né, na verdade, ao invés delas todas, a resultante dela. Tá, a resultante dela vai estar num local aqui da minha seção, não nesse ponto O. O que é que o Cauchy fez? Bom, eu vou pegar essa resultante aqui, que está num ponto qualquer, e trazer para o ponto O, onde eu, né, associei um sistema de coordenada aqui, x, y, z. Só que quando eu trago a força para um dado ponto, onde originalmente ela não estava, eu tenho que trazer ela mais um momento. E aí o que foi que ele fez? Ele pegou essa força R e esse momento R e projetou em x, y, z, me dando, assim, aquele conjunto de esforços internos que a gente até trabalhou, não é, no objeto de aprendizagem que a gente abriu aqui na aula passada, tá? Então, eu queria trazer essa revisão aqui, porque eu sei que bastante aluno tem dúvida em relação dessa condição dos esforços internos. O que são esses esforços internos? É a única forma da gente conseguir quantificar o efeito da carga dentro da estrutura a nível de seção transversal. Tudo bem? Perfeito. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar agora a minha telinha e eu vou lá para o slide. Bom, então, não tem ninguém querendo colaborar, me ajudar aqui hoje? Vamos, Wilson. Vamos, Cristina. Né? Vamos aqui me ajudar. Então, a gente tem aqui nesse slide colaborativo aqui os pontos que a gente vai tratar antes das aplicações. A gente já meio que discutiu aqui rapidamente a questão do modelo de Cauchy dentro dessa lógica de quantificar o efeito das cargas externas nos sólidos, as ações externas nos sólidos internamente a nível de seção transversal. E nessa aula, e nesse momento síncrono, né, de construção coletiva de conhecimento, a gente vai começar a discutir, né, a questão das reações de apoio. Porque o que é que a gente está fazendo aqui no curso? A gente está nessa primeira parte do curso estudando a estática de corpos rígidos. Estática, né, ou seja, pressupõe o equilíbrio de sólidos, né, no caso aqui, como são sólidos rígidos, que a gente está estudando nessa primeira parte do curso, né, para um dado conjunto de forças externas. E aí, ou seja, essas estruturas, esses sólidos, eles precisam ter vinculação, né, para equilibrar, né, na verdade, essas forças que são aplicadas nesses sólidos. E a gente aqui no curso vai trabalhar com algumas representações clássicas, né, de vínculos, né, e conexões, traduzindo aí as reações de apoio que esses vínculos provocam. Por exemplo, no vídeo da porta, né, qual é o vínculo que a porta tem, né, para a gente poder abrir a porta no sentido de girar em torno do eixo, né, vamos dizer assim, vertical, né? A gente tem ali as dobradiças. Aquelas dobradiças, elas são os vínculos, né? E quais são as reações de apoio das dobradiças para o vídeo da porta? Quem consegue me falar aqui, colaborar aqui, construir comigo? No caso do vídeo da porta, quais são as reações? Por exemplo, quando eu puxei, né, pensando na porta, né, do meu vídeo, um sistema de eixos onde o Y é, né, a vertical, né, o X está num canto da parede e o Z está no outro canto da parede, quando eu puxo a porta na direção X, a porta vem? Ela veio? Ela transladou na direção X? Sim ou não, gente? Estão colocando aí... Não. Não, ela não transladou. Se eu subir com a porta na direção Y, ela translada? No vídeo, ela não transladou. Né? Se eu puxar ela em torno, ou na direção Z, ela translada? Não. Se ela não translada, né, aquela dobradiça, ela conseguiu suportar a força que eu apliquei. Ou seja, ela reagiu. O apoio teve uma reação à força aplicada. É claro que se eu aplicar uma força, né, superior à resistência da dobradiça,
eu vou arrebentar a dobradiça e a porta vem. Mas enquanto isso não acontecer, né, o apoio ela reagiu numa força que equilibrou, né, a força aplicada. Ou seja, existiu um caminho de carga aí entre, né, a força da minha mão e a reação do apoio na dobradiça. Né? Existia um caminho de carga que equilibrou essa força que eu apliquei com a força dada pela reação de apoio. Tudo bem? Então, nesse sentido aqui, ó, a gente vai passar... tá ruim essa figura, né? Mas depois vocês ampliam aí no próprio computador de vocês e enxergam direitinho essa questão dos 3 tipos de apoio mais básicos. Veja, essa é uma representação mais básica. Eu acho que no material do curso que está lá no Moodle, em uma pasta de arquivos, em algum lugar eu coloquei, né, um material de apoio a esse tópico aqui. Ações e esforços nas estruturas. A gente vai ter mais modelinhos do que esses 3 básicos aqui, né? Ou seja... Professor, oi. Se colocar em tela cheia não fica melhor? Eu tô com medo colocar aqui... ali no apresentar? Sim. Mas eu tô com medo aqui de... Deixa eu colocar aqui. Eu tô com muito medo de perder esse vídeo, sabe? De fazer alguma coisa cheia, depois... Deixa eu dar uma olhada aqui. Ver. Acho que é só não apresentar ali na direita, ó, que ele já fica a tela cheia. Veja, vamos ver. Depois é só dar o escape para ele sair, né? Perfeito. E até fica melhor o vídeo também, né? Legal, ficou melhor até para mim, né? Porque também já passei agora dá para ler bem. Já passei dos 40 também, só com óculos e tá difícil, mesmo com óculos. Então, veja, esse material de apoio aqui, para o que a gente vai desenvolver nesse momento síncrono, ele é bem básico. Ele traz aqui as restrições, né, os tipos de apoio mais básicos de aplicação. Mas no material do nosso curso, a gente tem várias outras situações que nos ajudam até a fazer a caracterização de diagramas de corpo livre. O que a gente vai trabalhar aqui, por exemplo, é a situação, né, de rolete, de apoio, né, representado por roletes. Você pode ter, né, em exercícios ou em livros, você pode ter essa representação, tá? Como rolete. Tudo bem? Eu posso também ter uma apresentação que é isso daqui com um tracinho e um espaço em branco. Depende da nomenclatura que a bibliografia vai utilizar. Vocês vão entendendo isso. Eu tenho também... eu estou considerando aqui como fosse uma só, né? Porque todas essas representações aqui que eu estou destacando, essas aqui, ó, essas 3 linhas, elas me dão, não é, vamos dizer assim, como reação e como composição de diagrama de corpo livre, uma única força de linha de ação conhecida. Por exemplo, esse rolete aqui, ele impede... Isso daqui para uma situação de equilíbrio no plano, tá? Porque o nosso curso é curto, em alguns conceitos a gente está trabalhando o 3D, por exemplo, força e momento a gente trabalhou no 3D. Equilíbrio não dá. Vou fazer só no plano. No 3D, se entendeu no plano, no 3D também por tabela vai entender. Por quê? Acontece que esse curso de vocês, coitados, né, é um curso de 1 ano numa universidade tradicional, a gente está vendo em 12 semanas. Tá? Que é um curso de estática e de resistências materiais, mas tudo bem. Isso daqui para o plano. Tá? Então, eu tenho o apoio que a gente chama de rolete, né, apoio de primeiro gênero, que é um apoio que impede somente o deslocamento na direção vertical. Ou seja, na direção horizontal, se eu tiver uma força, esse apoio vai se mover, ele vai rolar. Tá vendo as bolinhas aqui? E se eu aplicar uma força que provoque a rotação aqui dessa rótula, ela vai rodar. Então, veja, o apoio ele não restringe o movimento na horizontal e ele não restringe o giro em torno do eixo Z. Então, a única reação de apoio para o rolete é uma única força na direção da vinculação. Tudo bem? Essas outras situações elas são similares, né? Ou seja, eu tenho, por exemplo, um cabo, né, fixando aqui essa estrutura a essa parede. Esse cabo ele vai ter uma força na direção dele.
ou um elemento de ligação, né? Uma barra sobre força normal. Né? Aqui porque o cabo ele tem, vamos dizer assim, a função estrutural de trabalhar a tração. Eu não posso trabalhar a compressão. Pega uma corda e tenta comprimir a corda. Não consegue, tá? E aí você tem, por exemplo, uma haste curta, né? Uma haste que pode, né, vamos dizer assim, ser submetida a uma compressão. Não tem problema nenhum. Mas a força que atua nesse tipo de elemento é uma força na direção dela. Ou essa condição aqui de colar em haste sem atrito. Ou um pino, né, deslizante sem atrito. O que você tem como elemento, né, reativo entre, né, vamos dizer assim, entre a interação dessa parte com essa parte, é a mesma coisa aqui. A interação dessa parte com essa parte é uma força. Então, também uma força com linha de ação conhecida, né, associado, né, a esse tipo aqui de situação que liga um elemento a outro, no sentido de criar um caminho de carga para equilibrar o meu sistema estrutural. Mas o mais básico que a gente vai aplicar nas aplicações de hoje é essa daqui, que é o rolete. A outra situação mais básica é essa situação aqui, ó, que é o pino sem atrito ou articulação, que é o que a gente chama de apoio fixo. Com esse tipo de fixação, você não consegue transladar na horizontal nem na vertical. Você só consegue rotacionar ele. Veja, se eu aplicar uma força aqui, como é um pino sem atrito, ele roda. Tudo bem? Uma barra ligada com esse tipo de apoio, essa região aqui pinada, ele consegue rotacionar. Se eu aplicar uma força aqui, isso daqui tomba. Ou seja, isso daqui não é um caminho de carga para eu equilibrar uma força na horizontal. Por quê? Porque isso aqui vai tombar. Porque a questão é equilibrar. Se eu aplicar uma força de cima para baixo, isso daqui equilibra. Então, isso daqui vira um caminho de carga. E aí eu vou ter uma reação de baixo para cima. Só que aqui também pode ter uma reação na horizontal. Tudo bem? Então, ó, veja, ó, o tipo de força desconhecida, de reação desconhecida. São duas. E, finalmente, o terceiro tipo que a gente vai trabalhar aqui na aula de hoje, que é o engaste. Veja, essa barra daqui engastada... Deixa eu voltar. Eu não queria isso daqui que está aparecendo. Pronto, saiu. Essa situação daqui, vocês entendem onde eu estou querendo chegar com o cursor. Essa seção aqui do Fixed Support ou engaste, né, ele vai me provocar uma condição de não transladar na horizontal, não transladar na vertical e não rotacionar. Ou seja, eu vou ter 3 incógnitas reativas. Não é? Que foi o caso, por exemplo, do que eu tentei representar para vocês e que vocês também já me responderam no momento síncrono passado, que foi o vídeo lá onde eu apresentei o suporte em L que segurava lá o extintor. A gente considerou, na discussão que a gente fez, que o suporte, né, fixado na parede, ele se comporta como um engaste. Eu posso considerar isso para uma dada modelagem, no sentido de tomar uma dada decisão. Se isso é realmente engastado, para uma dada tomada de decisão, é você que vai ter que decidir. Porque se eu quiser forçar ali, eu vou forçar e fazer com que aquele suporte em L fixado, na região da fixação, ele comece a se movimentar. Né? Depende da força. Mas para aquela carga do extintor, o suporte está ali. Né? O suporte está ali. Ele consegue ser, vamos dizer assim, um caminho de carga entre a carga do extintor e a reação que surge ali nos parafusos que fixa aquele suporte em L na parede. Entenderam essa lógica do caminho de carga, das reações, do equilíbrio? Vamos amadurecer isso mais um pouquinho. Tudo bem? Tem alguma dúvida em relação a esses 3 tipos de suporte, né, e das reações de apoio que eles dão? Ficou claro? Cuidado que vocês podem enxergar
outras representações para apoio fixo, que é esse daqui, apoio móvel ou engaste. Tudo bem? Vou passar aqui para uma outra situação. Mas antes disso, eu quero... Tá, o equilíbrio a gente vai trabalhar bastante nesse momento síncrono, que é o equilíbrio no bidimensional, no 2D. E o nosso curso, olha só, o nosso curso ele vai ser totalmente fundamentado nas estruturas isostáticas. ISO é igual, tá? Estruturas isostáticas. O que significa, né? As condições de equilíbrio, no caso no plano, são necessárias e suficientes para a determinação da estrutura. Quantas são as equações de equilíbrio no plano, gente? Alguém responde ou colabora aqui. Eu não sei se na apresentação ela... São 3 equações de equilíbrio no plano. Se a gente chamar o plano de XY, eu tenho lá, né, como 3 equações clássicas definidas. Somatória das forças em x0, somatória das forças em y0 e momento em torno do z, 0. Então, essas 3 equações elas são suficientes para caracterizar o equilíbrio. Ou seja, na maior parte das situações, dos exemplos que a gente vai vivenciar, a gente só... Na maior parte, depois a gente vai ver situações que não. Né? Eu posso ter, no máximo, vamos dizer assim, 3, né? Vamos dizer assim, 3 incógnitas, né? 3 incógnitas, porque aí eu aplico essas 3 equações de equilíbrio e consigo determinar essas 3 incógnitas. Se eu tiver um problema com 4 incógnitas, 5, 6, 7, eu preciso dessas equações, né, para resolver. Se eu só tenho 3 equações de equilíbrio, eu não consigo resolver. É a condição das estruturas hiperestáticas. Eu vou ter um número maior de fixação, né, além do número básico, clássico, das equações de equilíbrio no plano, que são 3. E quando eu tiver um número de vinculação menor do que as 3 equações de equilíbrio no plano, eu vou ter uma estrutura hipostática. Esse tipo de situação aqui, ó, nós, engenheiros de estruturas, nós fugimos, né? Porque são estruturas que são definidas para uma situação que não vai se conseguir o equilíbrio na condição de carregamento qualquer, tá? Então, ela não se caracteriza um caminho de carga para qualquer situação de carga que possa ser aplicada nesse tipo de estrutura hipostática. Por exemplo, a cadeira que você está sentada, seja ela com 4 pernas de rodinha, né, ela se caracteriza aí como uma estrutura, vamos dizer assim, a que você pode facilmente tirá-la do equilíbrio. Basta você se movimentar, né, puxando o seu pé ou afastando os seus pés, né, de tal forma que você movimenta a cadeira, né? Então, se você pensar numa estrutura com um monte de roletinho, né, que é essa situação aqui, ó, né, com um monte de roletinho, então basta uma mosca pousar na direção horizontal e essa estrutura, que só está apoiada com roletes, ela vai andar, ela vai se deslocar. Ou seja, eu não consigo o equilíbrio. E o que a gente está pensando é no equilíbrio, ou seja, é definir um caminho de carga entre a força e a reação de apoio para que tudo fique paradinho, tudo fique estático. Perfeito. Então, vamos fazer aqui um treino. Eu acho que até isso daqui é uma questão da lista, eu não sei, mas a lista vai ter valores lá, né? Aqui não. Aqui o que eu quero trazer é o seguinte para vocês. Olha só. Anotem. Se eu tiver uma condição de vinculação na estrutura onde todas as reações forem paralelas ou concorrentes, gente, eu vou ter problema aí no caminho de carga. Possivelmente, eu não vou ter equilíbrio para qualquer situação de carregamento. Por exemplo, veja que aqui, não é, ele está funcionando como um cabinho curto, né? Ou como um cabinho curto ou uma haste. Vamos pensar assim. Isso daqui é uma representação de vinculação.
Aqui eu tenho como reação uma força na direção aqui, ó, do cabo. Isso daqui é o que a gente chamou de apoio fixo, né, que é o pino sem atrito ou articulação. É aquele que prende em X e em Y. Nesse primeiro caso aqui, eu vou ter uma reação para cima, não sei, né? Uma reação na vertical, uma reação na horizontal. E aqui uma reação na vertical. Veja, o que foi que o professor acabou de falar? Se todas as reações elas forem paralelas ou concorrentes, possivelmente eu vou ter problema de estabelecer o equilíbrio. Nesse caso daqui, eu tenho todas as reações concorrentes em um dado ponto. Veja, uma está aqui e duas estão aqui. Uma para cima e outra para cá. As três reações aqui, elas são concorrentes ou paralelas? Hein, queridos? É só você passar uma linha aqui para cima. Eu vou ter uma reação aqui em Y, por exemplo. Vou ter uma reação aqui em X. Essas duas, elas são concorrentes. Mas essas duas são concorrentes com essa daqui? Com essa reação aqui? Que passa aqui, ó, pela linha CB? Elas são paralelas, não são paralelas? As três são paralelas? Essa vertical não, para... só duas. Só duas. Então, o que o professor falou? Se todas forem paralelas ou todas concorrentes, possivelmente você vai ter o quê? Problema no equilíbrio. Pergunta de novo. Essa situação aqui é possível de se equilibrar para qualquer tipo de carregamento? Se eu não tiver essa condição de todas paralelas ou todas concorrentes, a estrutura vai ser passível de equilíbrio para qualquer tipo de carregamento. Vamos lá, gente. Alguém responde? Eu acho que sim. Perfeito. Ela é passível de equilíbrio. Por quê? Porque nem todas as reações são paralelas e nem todas são concorrentes. Vamos para essa daqui. Né? E outra coisa, né? No plano, eu preciso ter, vamos dizer assim, no máximo, 3 restrições. Né? 3 restrições. Se eu tiver essas 3 restrições, essa estrutura ela seria classificada como? Como isostática, hipostática ou hiperestática? A1. Isostática. Muito bem. Perfeito. Essa segunda, quantas restrições eu tenho? Uma aqui, outra aqui e outra aqui. Eu tenho 3. Pergunta. Todas as restrições, todas as ações, elas são paralelas ou são concorrentes? Se não, a estrutura é passível de equilíbrio para qualquer tipo de carregamento. É passível de equilíbrio, sim ou não? Professor, tenho uma dúvida. Para elas ser paralelas ou concorrentes, elas têm que ser todas entre si? Ou, por exemplo, essa aí de baixo com a de entre cima? si. Todas entre si. É passível... Então essa é passível de equilíbrio. Perfeito. E ela é isostática, hipostática ou hiperestática? Hiperestática ou isostática? Iso é igual. Eu preciso somente de 3 incógnitas. Ou eu preciso de 3 equações para resolver as 3 incógnitas. Iso. Hipo, eu tenho menos reação. E hiper, eu tenho mais reações. Ou seja, mais do que 3. Eu tenho quantas reações aqui? Para se determinar? 3, né? Perfeito. Então, ela é o quê? Iso. Iso, porque 3 é igual a 3. Perfeito. Então, ela é passível de equilíbrio isostática para qualquer condição de carregamento. Vamos essa aqui agora. Quantas incógnitas eu tenho nesse apoio aqui? Um apoio fixo. São 2 aí, professor? 2, perfeito. Um outro apoio fixo,
2. Quantas incógnitas eu vou ter aqui? 4. 4. A estrutura é iso, hiper ou hipo? Hiper. Hiperestática. Nesse curso a gente não vai conseguir resolver esse tipo de estrutura. Isso daí é para uma outra disciplina, não é? Que a gente trabalha. Eu acho que em mecânica do sólidos 2, eu acho que já começa a apresentar alguns tipos de problema com a condição hiperestática, mas realmente quem vai estudar isso é quem fizer a disciplina de técnicas de análise estrutural e projeto, que eu acho que é só obrigatória para aero, dos cursos aí de engenharia, né, que a gente tem na UFBC. Antes a biomédica também tinha essa disciplina obrigatória, mas eu não sei se tem mais. Tá? Outra coisa, ela é passível de equilíbrio? Sim ou não? Todas as ações delas são paralelas ou concorrentes entre si? Ela é passível de equilíbrio. Passível de equilíbrio, porque eu não tenho que todas as ações elas são paralelas ou concorrentes. Veja, essa horizontal aqui é paralela a essa, tudo bem, mas eu tenho uma outra vertical aqui. Então, que é perpendicular a essa daqui. Essa é concorrente com essa, mas essa daqui de cima não é concorrente com essas aqui de baixo. Então, perfeito. Vamos para esse último caso aqui, depois vocês analisam os casos restantes dentro desse espírito aqui que a gente discutiu, tá? Vamos essa daqui. Vamos lá. Quantas reações eu tenho aqui nessa estrutura? Quantas reações eu tenho aqui nesse tipo de apoio? É uma nesse, sabe, né? Isso. E nesse aqui? São 2. Então são 2. A estrutura é iso, hipo ou hiper? Isostática. Não. Ela tem 2. Para ser Perdão, hipo. Ela é hipostática. Perdão. Ela tem menos incógnita do que equações de equilíbrio. O que é que isso significa? Significa o seguinte: se eu aplicar uma carga nesse sentido, aqui, ó, na horizontal, essa placa daqui, essa chapa daqui, se torna um caminho de carga, ou seja, o que é o caminho de carga? É um caminho geométrico que liga a força aplicada à força reativa de tal forma que eu recupere o equilíbrio. Eu consigo recuperar o equilíbrio aqui? Aplicando uma carga aqui, ó, na horizontal? Veja, a haste ela só me dá uma reação na vertical. Veja, isso daí na horizontal, isso daí vai, ó, se mexer. Sabe o que me representa isso? Olha, pense naquelas plaquinhas lá do bloco A da UFBC, pendurada, não é, mostrando lá, torre 1, torre 2, torre 3. Professor, mas ali está em equilíbrio. É porque você não esperou eu molhar o bico, porque é justamente isso que eu ia falar. Se eu colocar uma carga agora aqui, ó, de cima para baixo, o que é que acontece? Essa estrutura vai ser passível de equilíbrio? Vai. Né? Por quê? Porque esses apoios aqui vão conseguir equilibrar, mas só para essa situação de carga. Se uma mosca vier bater aqui, ó, isso daqui começa a, não é, sair do equilíbrio. É a mesma coisa lá das placas. Se a gente tiver um ventinho ali, ó, batendo na placa, a placa vai sair do equilíbrio. E o que é que a gente está estudando? É justamente determinar reações de apoio para estruturas estáticas, equilibradas. Conseguiram pegar esse espírito aí, gente? Legal? Posso passar? Então, agora... E você pode passar. Perfeito. Então, a gente só vai fazer agora 2 observações em relação a essa condição de equilíbrio de sistema plano, que é a situação, né, de elemento de 2 forças. Veja, se eu tiver um elemento com geometria qualquer, somente com 2 forças, para eu ter o equilíbrio, obrigatoriamente essas forças elas precisam estar na mesma linha de ação. Se isso não acontecer, e precisam ter valores iguais, claro. Se isso não acontecer, eu não consigo recuperar o equilíbrio. Essa transição da figura A para C é mostrando isso, né? Ele pega um elemento de 2 forças e ele diz, e ele me admite
que essa estrutura está em equilíbrio? Bom, para estar em equilíbrio, eu tenho que satisfazer o quê? Eu tenho que satisfazer somatório das forças em x0, somatório das forças em y0, somatório dos momentos em torno de qualquer ponto zero. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu pegar a equação de somatório de momento e jogar em A, o que é que acontece? A força F1 me dá momento em A? Sim ou não? Quando a força passa pelo ponto de análise, né? Eu consigo ter momento dessa força em relação a esse ponto? Não. Não, porque a força sai direto do ponto, né? Não, porque a força passa direto do ponto. Não tem braço, não é? Então, perfeito. Só que essa força F2 aqui, para eu não ter momento, né? Porque, veja, só tem duas forças. A primeira eu já matei. A segunda, para eu não ter momento, obrigatoriamente, a linha de ação dela tem que passar aqui. Porque se ela não passar, essa força F2 vai me dar momento. E aí eu não consigo equilibrar esse membro com duas forças. Então, é essa segunda configuração aqui. Aí ele faz o contrário, né? Ele faz e pega agora a situação, né, na ótica do somatório das forças, somatório dos momentos em torno de B. Então, a força F2 não me dá momento, porque ele passa em B. E para F1 não me dá momento, obrigatoriamente ela tem que passar aqui por B. Ó. Então, é justamente isso. Se eu tiver um membro de duas forças, para eu recuperar o equilíbrio, obrigatoriamente eu preciso ter as forças F1 igual a F2 e elas têm que estar obrigatoriamente contidas na mesma linha de ação e sentidos opostos. Perfeito, gente? Isso vai ajudar vocês em um monte de problema. Quem consegue entender esses conceitos, quem desenvolve essas habilidades, resolve um monte de questão assim, ó, pá, bate o olho, isso daqui é um elemento de duas forças, então obrigatoriamente para estar o equilíbrio elas têm que estar nessa condição. E finalmente, para a gente passar para as aplicações, a gente tem o equilíbrio de um corpo plano sujeito a três forças. É uma lógica muito similar à que a gente fez agora para o equilíbrio de um corpo com duas forças. No caso aqui de três forças, né, essa passagem daqui para cá é dentro dessa mesma lógica. Por exemplo, ele pegou aqui, ele primeiro, né, a gente já apresenta a condição. Uma estrutura com três forças somente aplicadas, para ela estar em equilíbrio, obrigatoriamente, essas forças elas têm que ser concorrentes no ponto ou elas três serem paralelas. Aqui só está mostrando a condição de serem concorrentes no ponto. Tá? Então, a lógica é muito similar àquilo que a gente apresentou para o membro de dois pontos. O membro de duas forças. Ele vai escolher aqui um ponto e aí que obrigatoriamente aplicando a condição de equilíbrio a terceira equação, né, que é a somatória dos momentos, por exemplo, em torno de D, assumindo que F2 e F1 passam por D, ou seja, para a força F3 não me dá momento, obrigatoriamente ela tem que passar em D, porque senão eu tenho momento e aí eu não consigo de forma alguma o equilíbrio. Perfeito? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Esse resuminho antes das aplicações. Quem quiser colaborar aqui com perguntas, ou completar, por exemplo, o slide 4, ou formalizar isso que a gente falou no vídeo depois, tá? Olha, essa uma aqui é isostática, passível de equilíbrio, tá? Fica bem legal. Perfeito, gente? Vamos lá para as aplicações? Olha, a lousa aqui está maravilhosa, hein? Está aqui aberta já de um monte de tempo e não falhou. Antes de a gente fazer a aplicação relacionada justamente a cálculo de ração de apoio, né, por meio do equilíbrio no plano, eu quero fazer esse exercício ainda envolvendo o conceito de momento, né, e de binário, para que possa ajudar aí os alunos que estão, né, com a questão, né, que tem bem essa cara daí, que eu acho bem complicado. Eu não sei se eu fiz em algum vídeo esse tipo de exercício, por isso que eu estou colocando aqui, tá? Então vamos lá.
uma força e um binário atuam em uma placa quadrada de lado 625 milímetros, como mostrado aqui na figura. Sabendo que P vale 270 newtons e Q, não é, que é um binário, veja, Q é um binário, não é? Mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Pergunta, esse binário aplicado nesse sólido rígido, ele é o quê? Um vetor livre, móvel ou fixo? Um binário, ele é um vetor móvel, livre ou fixo? Livre. Livre. Perfeito. E força em sólido rígido é um vetor móvel, livre ou fixo? Móvel. Perfeito, perfeito, muito bem. Então, o que ele está pedindo aqui é substitua a força e o binário por uma única força aplicado no ponto localizado na linha AC. E ele quer que você determine a distância de A ao ponto de aplicação dessa força. Ou seja, ele quer que você tome como referência, nessa redução que a gente vai fazer de equivalência mecânica, trazer todas essas forças para a linha AC e substituir todas essas forças e momentos por uma única força que me dá a mesma mecânica que esse conjunto de 3 forças originalmente aplicadas aqui me dá nessa chapa quadrada. Tudo bem? É essa a lógica, né? A equivalência mecânica, ela me garante isso. Essas 3 forças aplicadas nessa fotografia, elas vão me dar a mesma mecânica dessa redução que a gente vai fazer de forças jogadas todas para a linha C e depois substituída, né? Ou seja, a força em momento, por uma única força e tendo como referência o ponto A. Eu posso fazer, não é, essa substituição, não é, essa equivalência, para qualquer região que eu queira aqui dessa chapa quadrada. Eu estou colocando aqui a situação que o problema está me dando. Tá? Então, vamos lá. Então, deixa eu ativar aqui. Então, eu vou utilizar aqui primeiro a própria figura, para a gente aproveitar a figura aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Primeiro, para eu trabalhar com essa questão da redução, eu vou utilizar também aqui por tabela o princípio dos momentos. Tá? Que é muito mais fácil eu transladar a força P projetada na direção XY, por exemplo, eu posso chamar aqui esse plano de XY, né, do que transladar essa força nessa direção. Porque quando eu translado uma força para um dado ponto, eu preciso levar ela mais o momento que ela provoca em relação àquele ponto. Então, por isso que, como estratégia, primeiro eu vou fazer o quê? Eu vou projetar essa força P na direção X, tá? Vou chamar isso aqui de P de X, e vou projetar essa força aqui, ó, na direção Y. Então, eu vou chamar isso daqui de P de Y. Por quê? Porque a intenção é trazer essa força para o ponto A, é trazer essa força para o ponto A. Olha só, vamos começar a organizar essa questão aqui no desenho que já facilita a vida de vocês. Essa força aqui projetada Px, ela é um vetor o quê? Móvel, livre ou fixo? Se P é móvel, Px é o quê? Móvel também, professor. Ela é móvel, né? Então, se ela é móvel, quando eu trago ela para A, eu posso aplicar ela aqui direto, ó. Por quê? Porque o Px está na linha de ação de A. Ou seja, ele não me provoca momento. Tudo bem? Perfeito? O problema é que quem for ler só o caderno e não assistir o vídeo, vai dar uma confusão danada na cabeça. Mas eu estou querendo aproveitar já a figura aqui. Depois a gente organiza. Tá? Isso daí, né, na próxima página. Quando eu trouxer a força PY para cá, eu tenho que trazer ela mais quem?
Eu tenho que trazer a força PY mais o momento que ela me provoca. Qual é o momento que ela me provoca? É um momento no sentido horário ou anti-horário? Como é que eu faço isso? Palma da mão voltada para o ponto A, dedos no sentido de PY, e eu enxergo o polegar, se ele fura meu olho ou fura o plano do computador, o plano da folha. Né? Ou seja, se ele fura meu olho, ele é anti-horário, positivo, e se ele for horário, ele é negativo. Então, na verdade, eu enxergo aqui, ó, que para eu ter a equivalência mecânica trazendo esse PY para cá, eu tenho que trazer ele mais esse momento daqui. E esse momento daqui é quem? É PY vezes quanto? Vezes A. Tudo bem? É como se agora essa situação aqui de P não existisse mais no ponto B. Tudo bem? Ó? É como se isso já não existisse mais. Eu trouxe isso para cá. Perfeito? E o Q? Se o Q é um binário, não é? Esse binário como vetor livre, ele pode já ser representado em A, em C, em D, em B, que ele vai me fazer o mesmo efeito. Ele vai tender a girar da mesma forma. Como é que isso daqui gira? Isso daqui gira no sentido que, ó o que Q e menos Q tentam fazer com a chapa. Ó. Gira em que sentido? Horário. Então, o que a gente tem aqui, ó, tudo colocado no ponto A, né? Eu tenho o valor desse binário. Estava falando tão bem, né? Da lousa. Vamos voltar. Gente, que calor. Deixa eu pegar aqui um abanadorzinho para ver se... Vamos, lousinha. Vamos, lousinha. Ui. Vamos ver aqui. Espelhar. Aqui. Aquele elemento ali, o Q, né, é um binário que estava me girando no sentido horário. Uma hora ele volta. Deixa eu ir colocando aqui o valor dele. Então, eu tenho aqui que... o binário aqui, ele vale... o valor de Q, né, vezes o A. Vamos tentar mais uma vez. Ele está sensível. Terça-feira, não é? Foi super legal, né? Foi super bem. Só porque eu perdi o vídeo, né? Aí hoje ele está... Deixa eu ver aqui na página da webconferência como é que está o sinal. Aqui o sinal tá bom. Tá... Vamos deixar aqui por enquanto. Vamos lá. Enquanto a lousa aqui ela volta, né, vocês têm alguma dúvida em relação ao que a gente já discutiu? Ou o aluno que colocou aí inicialmente, que tem uma dúvida numa questão, você quer colocar para a gente aproveitar, não é? Essa janela aqui? Foi o Gabriel ou é o Guilherme? Foi eu, professor Guilherme. Pode colocar, Guilherme. Eu não sei. Ó, pode colocar, porque eu vou fazer o seguinte, então eu vou tirar um print da questão e eu mando aí. Você faz o seguinte, você pode colocar aqui, ó, no slide, né? Deixa eu... Você consegue fazer isso? Consigo sim. Então, legal. Vou colocar como imagem a questão. Isso.
Coloca aí nesse Professor, no a slide. questão é o seguinte, a gente resolveu a segunda parte da questão. Vou colocar no slide 7. A gente conseguiu resolver a segunda parte da questão, que é para achar o ângulo. No entanto, a gente resolveu por trigonometria. É uma questão Mas a gente não bidimensional conseguiu resolver ou por tridimensional? vetorial. Ah, bidimensional sim. É bidimensional. Bidimensional você pode resolver, não tem problema nenhum. Mas ela sai por tipo, trigonometria resolver mesmo. por trigonometria? Sim. Opa. Peraí que a imagem de baixo tá errada. Uhum. Ok. Mas vou só... Pode sim também. É que assim, pode, Wilson. Quando é no plano, geralmente você consegue resolver por trigonometria e a expressão escalar. Agora, tridimensional não. Tridimensional não tem jeito. Não adianta querer resolver pela situação escalar, que não vai conseguir. Muito complicado. Não dá? Então, só que tipo, a gente resolveu por trigonometria, eu coloquei o slide embaixo, a gente resolveu dessa forma. Mas a gente não conseguiu por produto vetorial. Tipo, deu que... Como que era, Wilson? Era que menos t cosseno de θ, se eu não tô errando, tá? Vezes alguma coisa era igual a zero, que era o momento era igual a zero. E não tava indo pra frente depois disso. O que a questão me fala? Depois que a gente Ela me fez a pede o matriz, quê? tudo. Ela me pede o... Qual é o ângulo? O ângulo θ. θ, que T deve ser aplicado de modo que o momento em torno do ponto de contato P seja zero. Né? Na verdade, é o que vocês fizeram, né? Ele vai ser zero quando T passar por P, né? Isso. Essa é a condição, né? Quando T Aí, passar tipo... por P, né? Você vai ter o momento nulo, né? E aí você consegue encontrar realmente essa direção. Agora, aplicando a expressão que você está querendo aí utilizar, que é a vetorial, será que vai fazer sentido, já que você sabe que T tem uma direção que passa pelo ponto P? Ele teria que me dar, na verdade, como resultado o momento nulo, né? Aí você teria que colocar um sistema de coordenada qualquer, né? De tal forma que você conseguisse pegar coordenadas, né? Escrever a força T como componentes cartesianas, pegar o ponto, só que, né? Aí você vai ver que vai dar zero, né? Porque qualquer ponto que você pegar de P a linha de ação, ela está contida, né? E aí, esse vetor posição aí, no sistema de coordenada que você vai dar, quando você fizer o produto vetorial, vai dar zero. Só que você não vai saber a direção. Possivelmente você não vai ter elementos para calcular o vetor posição, não é? O vetor de força, aí você não encontra, né? Que você não tem o θ, né? Como é que você vai encontrar? Tipo, se é o que a questão quer. Então, no caso, a gente tinha... Sim, a gente tinha colocado como... A gente fez, sim, o sistema de coordenadas, colocando a origem como se fosse o C. E aí a gente foi resolvendo, jogou na matriz, tudo, tanto a força, quanto as coordenadas do ponto, aliás, do vetor posição. Uhum. Só que aí a gente bugou, né? Porque, tipo, o momento seria zero, portanto, a determinante dessa matriz seria zero, né? Por conta do produto vetorial. Isso. Aí, quando a gente foi fazer... A única variável que a gente tinha era o θ mesmo, no entanto, igualado a zero. Então, por conta do cosseno, essas coisas, zerava tudo. Então, a gente ficou meio bugado. Aí encontrou um θ que não fez sentido. É isso? Encontrou um θ igual a 90 ou 270 graus, que não faz muito sentido pra questão. Mas aí você pegou qual vetor posição? O vetor posição tem que ser do P para qualquer... Você teria que ter essa alguma coisa desse tipo aqui, ó. Por exemplo, você teria que pegar, né, de P para qualquer ponto, ou esse vetor posição, né, qualquer vetor posição que você defina a coordenada. Não, de P até a linha de ação da força, né? Desculpa.
Então é daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, né? Qualquer elemento que você consiga. eu acho que entendi. Entendeu? Então, acho que a gente acabou se bananando e pegou o vetor posição errado. Então, legal, porque para calcular o momento, utilizando a definição, o R é sempre qual? É do ponto que eu quero, né, enxergar a tendência de giro, tá? É do ponto que eu quero enxergar a tendência de giro para qualquer ponto da ação da força. E o que eu vou fazer, gente, para os próximos momentos síncronos, para a gente não perder tanto tempo, é o seguinte. O que é que vocês acham? Vamos combinar assim. Vocês gostam dessa solução passo a passo? Só porque assim, essa solução passo a passo, eu fico dependendo da sorte do dia. A solução passo a passo, eu escrevendo, né? Ou eu poderia trazer, né, a solução desenvolvida quer dizer, no tablet, né, no caderno, e passaria para vocês aqui, né, explicando passo a passo. Porque ele tá me derrubando muito, né? Eu venho planejando fazer X questões. Tem dias que ele tá maravilhoso. Agora, ó, ele tá demorando bastante. Se não fosse o Gabriel, é Guilherme? Eu esqueci. Guilherme. O Guilherme, eu estaria perdido aqui na aula, né? Ela não espelha de jeito nenhum, não tá espelhando de jeito nenhum. Posso fazer assim? Vocês se incomodam? Professor, assim, eu não sei se pro pessoal, é que eu, Guilherme, sou um pouco lerdo. Aí, tipo, quando eu vou ver os vídeos, eu tenho muita dificuldade. Inclusive, eu tenho que estar revendo muitas vezes para poder entender o passo a passo quando já tá desenvolvido. Entendi. Aí, eu não sei, tipo... Ajuda, né? Ajuda muito. Voltou. Vamos, gente, vamos aproveitar. Aí, boa. Então, muito obrigado pela explicação, professor. Nada, gente. A gente continua assim, então, dessa forma, sendo passo a passo. Então, só recuperando, gente, foi o que a gente fez. A gente fez a translação, né, de PY mais a tendência de giro. O PX não precisa, porque ele passa pelo ponto A. E o meu Q, como é um vetor livre, eu posso já colocar ele aqui, né, como o binário. É como se eu não tivesse mais aqui, gente, ó, esse Q, tá? É como se eu não tivesse mais esse Q. A única coisa que eu tenho agora nessa chapa é o PY, é o PX, é o Q vezes A no sentido horário e o PY vezes A no sentido horário. Tudo bem? Então, eu vou agora organizar essa situação aqui. Então, o que é que eu tenho, na verdade? Aquela situação original do problema, ela foi substituída por essa daqui, ó. Eu tenho a minha chapinha. Tenho o ponto Azinho aqui. Agora, eu vou começar a colocar os valores de PX e de PY, tá? Quem é PX? É fácil, né? É P cosseno de 50, porque a direção foi dada no problema. Quem é PY? É P seno de 50. Aí eu tenho aqui, né, o primeiro momento, que foi o momento, né, gerado da translação de PY para A. Deixa eu colocar aqui o ponto A. Aqui é o ponto A. Esse momento aqui vale quanto? Né? É P seno de 50 graus. P seno de 50 graus. Vezes o braço A. E agora eu vou colocar uma outra cor aqui. Vou pegar um laranja. E esse daqui é justamente o momento do binário, que é Q vezes A. Agora, eu vou substituir isso tudo por valores. Por quê? Porque eu já tenho o valor de P, que vale 270. Eu tenho o valor de Q, que vale 180. E eu tenho o valor de A, que vale
625 milímetros. Então, com esses valores, eu consigo agora, para adiantar, perfeito? Eu vou colocar aqui o ponto A, é como se eu tivesse a chapa, tá? Estou colocando tudo no ponto A. Eu vou ter 206,83 Newton. Vou ter 173,55 newtons. Eu vou ter aqui o momento, nesse sentido, valendo 112,500 newton milímetro. E um outro momento no sentido anti-horário, valendo 269,99 newton milímetro. Tá? É como se eu tivesse isso daqui tudo. Deixa eu desenhar o quadradinho, vai. Tô com preguiça. Tô querendo. Não, Wesley, tenha calma. O quadro voltou. É como se isso aqui fosse a chapinha, tá, gente? O que é que significa isso? Que aquela força P original lá, ela me dá a mesma mecânica que essas forças e momentos aplicados somente em A. E aqui eu vou destacar, né? Porque ele me pediu para eu fazer essa redução em AC. Ele poderia ter me pedido para eu ter feito a redução aqui nessa linha. Eu teria que trazer tudo para essa linha, tá? Eu estou fazendo o que a questão me pediu. Agora eu vou fazer a passagem, né, de deixar duas forças em um momento, né, porque eu posso somar esse momento com esse momento. Tudo bem? Só que considerando os sentidos, tá? Né, de 129.269,99 menos 112.500. Claro que o que vai ficar aqui vai estar no sentido anti-horário como resultante. Então, eu vou colocar aqui o ponto A. Deixa eu desenhar o quadradinho de novo. Aqui, A. A é C. Então, eu vou ter 173,55 Newton. Aqui de deixa eu baixar, subir aqui. Aí, Wesley. Aqui 206,83 newtons e um momento de 16.769,99 newton milímetros. É esse menos esse. Depois vocês vão aí, na verdade, conferindo as contas. Olha só. O que é que eu vou agora fazer? Ele está me pedindo aqui para eu transformar isso daqui numa única par de força, não, numa única força, né? Mas aqui ainda eu tenho duas forças em um momento. Eu tenho que transformar isso num único par de força, numa única força distante do ponto A. O que é que acontece? Veja, 206 ele passa pela linha C. Então, o que é que eu tenho que fazer para, na verdade, transformar isso daqui somente por enquanto, né, em duas forças. Depois dessas duas eu pego e transformo ela numa resultante. É essa de 73, possivelmente, né, que pode ser transladada no sentido, né, de quando eu, né, trouxer ela daqui para cá, ela me dá esse momento aqui de 16.769,99. Tudo bem?
o que é que acontece? Veja, eu tenho essa fotografia aqui por enquanto. Se eu transladar essa A, só que se eu colocar essa força para cima de A, o que é que vai acontecer? Quando eu utilizar a regra da mão direita, ela vai me dar uma força no sentido, não é, horário. Isso. E o que a gente tem aí é uma força no sentido, uma força não, um momento no sentido anti-horário. É justamente isso. Então, o que a gente vai fazer agora, olha, é pensar, né, em transladar essa força de 173,55, né, de uma dada distância que vai estar abaixo ou acima de A, já já a gente vai enxergar, que me dê esse momento de 16.769,99. Então, na verdade, o que a gente tem aqui de distância vale 96,63. Então, o que é que significa isso? Deixa eu desenhar aqui o quadradinho agora. Vamos ver, se ficar apertado a gente passa para a próxima página. Tem uma chapa aqui, tem o ponto A, tenho essa força daqui, né, de 206,83, que ela está na linha, né, AC. Ela é um vetor, né, móvel, ela pode vir para qualquer ponto aqui. Então, o que foi que eu fiz? Foi trazer, por exemplo, essa força daqui para cá, ó, que vale 173,55, distante de quanto? Desse braço aqui, que vale 96,63. Veja, como esse vetor daqui é um vetor móvel, ele pode estar aqui, ó, né, ó. Ele vale aqui, ó. Ele vale aqui os 206,83 newton. O que é que acontece? Se eu levar esse par de força lá para cima, eu recupero essa situação daqui? Sim ou não? Eu fiz essa conta para encontrar essa distância, né? E aí essa distância ela pode ser abaixo ou acima. Eu estou colocando ela abaixo. Por quê? Porque quando eu transladar essa força de 173 para o ponto A, eu recupero essa configuração aqui, ó, parcial, sim ou não? Essa força de 173 me provoca uma tendência de giro em A de quanto? Quando eu multiplicar essa força de 173,55 por 96,63. 16.769,99. Qual é a condição? Palma da mão voltada para o ponto de análise, dedos no sentido do vetor. A tendência de giro aqui é a mesma tendência de giro dessa condição aqui. Tudo bem? Daqui para cá, como foi que a gente fez? A gente buscou uma distância que originalmente poderia ser acima ou abaixo de A, mas a gente decidiu colocar abaixo de A por conta de que quando eu transladar essa força daqui para cá, eu tenho que recuperar essa configuração aqui. E, finalmente, essa situação aqui, ela pode ser substituída para uma situação, não é? Aqui, ó, de força valendo quanto? 270, não é? A quantos graus? A 50 graus. Então, é isso que, né, na verdade, a questão me pediu. Se eu pegar aquela força P ali, né, e essa Q, substituir isso por uma força P, desculpa, 270 graus, não, 270 newtons, né? Substituir por uma força P de 270 newtons a uma direção de 50 graus, né? Nessa distância daqui, desse ponto da aplicação até o ponto A de 96,63, isso significa o quê? Que eu tenho a mesma mecânica
do que essa situação aqui definida originalmente no exercício, tá? Então esse foi um exercício a mais relacionado aí aos tópicos da semana anterior. Como a gente já tinha feito no momento síncrono anterior a questão da empilhadeira, não é? Aí a gente trouxe essa daqui para compensar. Agora a gente vai fazer, vamos ver se dá tempo. A intenção é fazer 3 exercícios de reação de apoio. Isso aqui é bem simples, tá? Vamos lá, vamos fazer o primeiro exercício sobre a determinação de reação de apoio. Então, eu acho que na sequência aí é o exemplo 10. Alguém me confirma se é o 10? Exemplo 10. O que a gente quer aqui é determinar as reações de apoio da estrutura abaixo, tá? Então, determinar as reações de apoio da viga apresentada na figura, para a gente já começar a usar os termos técnicos aqui de estrutura de viga, estrutura de barra, estrutura de treliça, da viga apresentada na figura. Olha só. Então eu vou colocar aqui a viga que a gente vai determinar, as reações de apoio. Agora qual é? Esse aqui. Essa viga mesmo. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Para a gente conseguir, né, resolver esse problema. Para a gente conseguir resolver esse problema, que é um problema de equilíbrio no plano, a gente precisa, obrigatoriamente, né, saber se essa estrutura ela é isostática ou hiperestática, tá? Porque se for hiperestática, a gente não consegue resolver. Vamos lá. Nesse apoio A, ele é um apoio fixo, né? Ele restringe, né, 2 movimentos, né? 2 graus de liberdade, né? Deixa eu desenhar aqui o sistema de coordenada que a gente vai adotar aqui, sei lá, só para fazer o equilíbrio. Eu vou assumir aqui o x e o y aqui. E é um problema de equilíbrio no plano. Quantas reações de apoio eu tenho aqui associadas ao apoio A? São 2 restrições. Então, aqui eu vou ter uma denominação de reação em Y e uma reação aqui RAX. Professor, como é que o senhor sabe que essas reações aqui são nesses sentidos? Não importa, você pode dar qualquer sentido que for para as reações. No final da aplicação do equilíbrio, se você obtém um sinal positivo, aquilo que você assumiu está garantido. Se você obtém um sinal negativo, né, da força reativa, que você assumiu um dado sentido, o que significa esse negativo? Troque o sentido originalmente adotado, né, na figura. É claro que nas reações verticais, como a carga externa aplicada aqui está de cima para baixo, possivelmente as reações de apoio vertical, elas são de baixo para cima, né? Mas não importa, você pode chutar. Se você quiser chutar essas duas aqui para baixo, né, a do ponto A e a do ponto B, não tem problema. Quando você resolver, possivelmente ela vai dar negativa, o que significa é que você tem que trocar, né, o sentido dos vetores originalmente definidos aqui, né, para resolver o problema. E esse apoio aqui é um roletezinho, tá? Ele não oferece aqui, ó, resistência ao deslocamento na direção X. Tá? Ah, professor, por que aqui eu não tenho uma reação de momento? Porque aqui não é um engaste. Esse ponto aqui é uma rótula perfeita. Se eu tirar esse apoio B aqui, eu consigo equilibrar essa viga? Se eu tirar esse apoio B aqui, o que é que vai acontecer com essa barra para esse carregamento? Vai girar em torno de quem?
do ponto... Hein, gente? Se eu tirar vai girar em torno de A. Vai girar em torno de A, ou seja, em torno de Z. Tá? Eu não consigo o equilíbrio. Tá? E a mesma coisa, se eu substituísse esse apoio aqui por um outro rolete, e se eu colocasse uma força aqui na horizontal, eu não ia conseguir o equilíbrio. Tá? Por quê? Porque essa viga daqui ia deslocar na direção de X. Tudo bem? Então, esse rolete aqui, a única reação que ele tem é uma reação vertical no ponto B. Pronto. Eu tenho 3 reações. Veja, todas essas reações aqui, elas são paralelas. As 3 reações aqui, elas são paralelas? Sim ou não? Por exemplo, RAX é paralela a RAY? Não, né? É perpendicular. Não. Todas essas reações, elas são concorrentes? Não. Não, então ela é passível de equilíbrio. É passível de equilíbrio para o carregamento, né, qualquer. E, nesse caso, a gente tem aqui um carregamento trapezoidal. Veja, lembra que a gente comentou que no curso a gente não vai discutir a questão da modelagem do carregamento? Isso daqui, ele tem que me representar algo, sei lá, né? Eu estou colocando aqui na viga, sei lá, uma máquina aqui que pesa X, né, por unidade de comprimento, e, né, nesse outro trecho ela pesa um pouquinho mais. Então, o modelo que ele encontrou para representar o efeito dessas duas máquinas distribuídas nessa viga inteira foi colocar essa carga aqui trapezoidal, né, variando aqui, né, nessa lei aqui linear. É um modelo. Ah, professor, não gostei desse modelo. Eu queria representar o carregamento dessa situação que o senhor falou por 2 cargas concentradas. Perfeito. É o seu modelo. Gente, não existe modelo certo ou errado. Existe um modelo mais representativo para uma dada tomada de decisão de engenharia. É como eu sempre falo para o meu aluno. Não queira matar uma formiga com a bomba atômica. A bomba atômica mata? Mata, mas se você pisar na formiga também mata, que os biólogos não me escutem, né? Ou seja, são 2 modelos que resolvem o mesmo problema. Mas tem outros elementos aí associados, né? Tem a questão econômica, tem a questão do tempo e assim vai, tá? Então, a gente no curso não vai, vamos dizer assim, ficar discutindo o que representa isso daqui. Ah, professor, pode ser o peso próprio? Não, nesse caso aqui o peso próprio não, só se fosse constituído de 2 materiais diferentes, assim sim. Mas geralmente o peso próprio a gente representa, por exemplo, por uma força uniformemente distribuída, não é? E que pode ser aplicada depois, ser transformada numa única concentrada passando pelo CG, tá? Pelo centro de gravidade do meu objeto, do meu sólido. Ah, isso daqui pode ser uma rajada de vento? Sei lá, pode, né? Sei lá. Ah, é a ação de um fluido aqui? Sei lá, né? É esse tipo de discussão que eu quis colocar aqui nessa questão da ação, do esforço. Quem assistiu o vídeo, né, preparatório para essa aula, viu que a gente fez aqui, para a determinação das reações de apoio, uma transformação, uma equivalência estática dessa carga linearmente distribuída numa equivalente, né, linearmente não, porque aqui, né, a gente uma carga que varia, né, numa lei aqui linear, né, numa cara trapezoidal. A gente substitui essa situação aqui por uma equivalente a essa aqui original. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso enxergando aqui ou a aplicação da definição ou a aplicação de resultados da definição. A definição da equivalência estática a gente deu lá no vídeo, tem um caderno também sobre isso. Eu não vou destacar aqui, porque senão a gente vai perder tempo, a gente vai pegar o resultado desse desenvolvimento. O que eu vou fazer aqui é separar, tá, esse carregamento trapezoidal num retangular,
valendo 1.200 Newton por metro. Isso daqui é carga por unidade de comprimento. E uma outra carga triangular valendo justamente nesse ponto aqui 3.000 menos 1.200, que vale 1.800, tá? Então, o que eu vou fazer é justamente isso. Deixa eu escrever aqui. Eu vou, né, pegar essa carga trapezoidal, transformá-la numa retangular, valendo aqui 1.200 Newton por metro, e também, claro, né, para a gente ter a mesma coisa, e vou ainda considerar, deixa eu só baixar mais um pouquinho para não ficar tão próximo. Eu também vou utilizar aqui para o meu cálculo essa carga aqui triangular. Veja que elas têm a mesma base, tá? Esse mesmo comprimento aqui, tá? Só que eu tirei, né, esses 1.200 da trapezoidal, então eu transformei o trapézio num retângulo, ou seja, numa carga retangular mais uma carga triangular, né? Aí sim, essa é completamente, né, triangular, saindo de 0, né, até 1.800 Newton metro. 1.800 Newton por metro. E o que eu vou fazer? Isso daqui, ó, isso, gente, está em cima dessa viga, tá? E aí o que eu vou fazer? Vou utilizar a condição da equivalência estática para transformar essa carga distribuída uniformemente em uma concentrada equivalente. Veja, né, como é que a gente faz isso? Isso daqui é carga por unidade de comprimento. Para eu transformar isso daqui em carga, em força, eu preciso multiplicar pelo comprimento, porque isso daqui é um retângulo. Tá? Na verdade, se vocês pegarem, vocês vão observar que a carga, na verdade, é a área correspondente à figura que a carga produz. Nesse caso aqui, um retângulo. Então, é 1.200 vezes 4,5, que me dá 5.400, e a posição que essa carga se encontra, né, ó, é isso daqui. Eu vou ter uma carga de 5.400 Newton equivalente, posicionado a 4,5 dividido por 2. E no caso da triangular, eu preciso calcular a área do triângulo. Então, aqui eu tenho quanto? A carga vai ser 1.800 vezes a base, que é 4,5, dividido por 2, né, que é a área do triângulo. Dividido por 2. Isso daqui me dá 4.050 Newton. E onde é que ela vai estar localizada para me dar a equivalência estática? Ela vai estar localizada a 1/3 da base ou 2/3 da altura do meu triângulo, tá? Ou 1/3 dessa base ou 2/3 em relação a essa altura. Então, eu vou colocar ela aqui, ó, em relação à base. Então, eu tenho aqui esse valor de 4.050 newtons, e ela está aqui, ó, ao que a gente chama aqui, ó, de 1/3, né, da base, e a base vale 1/3 dessa base aqui, tá, ó, né, dessa base associada ao triângulo, porque eu posso também pegar o CG, o centroide, a gente vai ver que isso é o centroide em relação a essa outra medida daqui. A gente está pegando em relação a essa medida, né? 1/3 dessa distância ou 2/3 até esse vértice aqui. Então, é 1/3 dessa medida daqui para eu posicionar aqui, ó,
essa referência, né? 1/3 de 4,5, que me dá 1,5 metro. Então, organizando aqui a equivalência, então essa carga trapezoidal na minha estrutura, ela pode ser substituída por essa daqui, ó, equivalente. Veja uma outra representação clássica do rolete, que a gente vai usar muito aqui. É essa representação. Apoio fixo, rolete também com essa representação. Eu vou ter uma carga concentrada de 5.400 newton, distante daqui para cá no valor de 2,25 metro, que é a metade, porque aqui é a transformação da carga uniformemente distribuída, que é a área do retângulo me dá o valor da carga, né, porque é carga por unidade de comprimento vezes comprimento, me dá o valor da carga, e a equivalência dela vai ser dada pela metade, né, dos 4,5. Aqui não está bonitinho, né? Ela deveria estar mais aqui. Deixa eu fazer isso. Ela deveria estar no meio aqui, né? Deixa eu... Para ficar bonitinho. Eu tenho 5.400 newton. Ela aqui na metade, valendo 2,25, né, metro. E a outra carga, né, que é a triangular, que me deu 4.050 newton. Distante aqui de 1,5. Então, com isso, eu já consigo agora facilmente aplicar as reações, as equações de equilíbrio, para calcular, não é? A R a Y, R a X e R BY. Veja que essa medida daqui, ó, né, a gente tem valendo 4,5. O que é que eu estou querendo mostrar aqui? Que aquela carga trapezoidal apresentada na folha anterior, gente, cuidado, tá? Em termos de reação de apoio, ela vai me dar o mesmo valor de reação de apoio para essas duas cargas aqui, distantes desses pontos de referência aqui, nessas medidas, tá? Isso daqui é uma equivalência mecânica. Então, para eu agora calcular as reações de apoio, basta eu aplicar as equações de equilíbrio. Quais são as equações de equilíbrio no plano? Somatório das forças em x igual a zero. Isso implica o quê? Que o R a x vale zero. Ora, eu não tenho nenhuma força na direção x, então perfeito. Essa equação ela já está satisfeita. Somatória das forças na direção y igual a zero. O que é que isso implica? Aí eu vou utilizar o sentido, né, o sentido XY, né, original apresentado na folha anterior. O y positivo é para cima. Então, eu vou ter o quê? O RAY positivo menos 5.400, porque tá de cima para baixo, menos 4.050 mais o RBY, isso daqui igual a zero. Tenho, né, a primeira equação com as incógnitas, RAY mais RBY igual a 9.450 newton. E a outra equação faltante é o somatório dos momentos, gente, é em qualquer ponto, tá, do meu problema. Qual é a dica? Eu já comentei no momento síncrono anterior.
A dica é colocar o ponto de análise do momento em uma incógnita do problema. Por quê? Porque essa incógnita vai passar pelo ponto, ela vai sumir. E essa equação vai me dar diretamente o resultado da outra incógnita. Se eu pegar em qualquer outro ponto, que não seja em A ou em B, eu vou ter A e B como incógnita. Não tem problema. Por quê? Porque eu vou ter duas equações e duas incógnitas, eu resolvo o sistema. Mas aqui, ó, escolhendo, por exemplo, o somatório dos momentos em A, eu já vou matar a reação em A. Porque a reação em A, ela passa em A, ela não me dá momento. Tá? Aí eu vou buscar agora a tendência de giro dado pelas outras forças. 5.400 me dá momento em torno de A? Sim. Positivo ou negativo? Eu tenho que aplicar a regra da mão direita. Como é que eu faço isso? Palma da mão voltada para o ponto de análise, que é 5.400, né? Dedos no sentido, né, do vetor, que é os dedos para baixo. O polegar entra, né? Ou seja, o sentido é horário. Então, na verdade, aqui o momento, né, é 5.000 menos 5.400 vezes o braço, que é 2,25. A força de 4.050 me dá também, em torno do ponto A, um momento negativo. E qual é o braço? O braço é justamente 4,5. 4,5 é menos 1,5, né? Que vale quanto? Vale 3, né? Então, a gente tem aqui deixa eu colocar aqui. Menos 4,50 vezes 3. E mais, né? Ou seja, a força RBY, ela me dá uma tendência de giro, um momento positivo. É só você botar a palma da mão direita para o ponto de análise, que é o A, os dedos no sentido do vetor, que é de baixo para cima. Então, o polegar fura o seu olho. Então, vezes RBY vezes 4,50, isso daqui igual a zero. Com isso, eu encontro o RBY, só para a gente ganhar um tempinho aí, valendo 5,397 newton. E o RA 4,53 newton. Gente, muito cuidado. Tem aluno que resolve esse Professor, tipo... Oi. Sabe quando você falou quando eu ponho as forças invertidas e não tem problema de estar errado, invertido, porque daí dá negativo no final? Sim. Sabe? Sim. Se eu fizer isso com o momento também, por exemplo, você adotou que anti-horário é positivo. Eu posso fazer isso também no final da invertida ou sempre vai ser... Não. O que eu falei foi das reações. Tá. As reações. Não, mas o momento você tem que seguir a regra da mão direita. Agora, Não, mas sempre anti-horário é negativo. Sempre anti-horário é positivo e horário é negativo. Isso. Anti-horário positivo e horário negativo, seguindo a regra da mão direita. Tá bom, o que eu falei é que se eu assumisse isso de cima para baixo, o que é que ia me dar aqui na conta quando eu terminasse? Negativo. Iria me dar negativo. Isso significa o quê? Que eu nego o que eu assumi. Então, se eu assumir que é de cima para baixo, na verdade a reação é de baixo para cima. Só que aqui você está enxergando que vai ser de baixo para cima, porque o carregamento ele está todo aqui, ó, de cima para baixo. Agora, é o que eu estava comentando. Muito cuidado, porque tem aluno que fala assim, professor, eu errei na conta. Eu apliquei, sei lá, 10 newton e ele encontrou aqui RA 1 milhão de newton e RB 300 bilhões de newton. Como é que pode, criatura? O negócio tem que estar equilibrado. Se eu estou aplicando 10 newton, como é que tu encontrou 10 bilhões mais 30 bilhões de newton? Não tem jeito. Gente, não é só um erro, não é de conta, é um erro conceitual. Se você encontrar alguma coisa errada aqui, nesse sentido, você vai enxergar. Né? Você tá aplicando quanto aqui? Some. Tem que dar isso daqui. A gente forçou. Esse resultado daqui é coerente? Vamos ver a estrutura. Onde é que tem mais peso? É perto de B ou perto de A?
Hein, gente? B. Qual é a reação que tem que dar maior, então? RB. RB. O que foi que a gente obteve? RB maior. Se você tivesse encontrado possivelmente RA maior, opa, tem alguma coisa incoerente. Gente, a gente tem que parar, respirar. Não é só, né, decorar uma metodologia. Não, você tem que, né, saber e saber fazer. Tem que ter ordem de grandeza, tem que enxergar. Né? Então, essa questão aqui já está me denunciando. Agora, o que é que acontece? Se a estrutura fosse geometricamente simétrica com um carregamento simétrico em relação, né, a um dado eixo, o que é que você ia ter que obter nas reações? Reações o quê? Iguais, não é? Se a estrutura é simétrica, a reação tem que ser igual. Não tem o que fazer. Tá? Então, vamos pegar aqui, vamos fazer mais um exemplo. Eu acho que a gente vai conseguir terminar tudo. Só que eu vou fazer questão aqui de aplicar a definição lá que a gente construiu. Eu acho que é exemplo... É o 11? É, o 11. A gente vai construir aqui, né, a solução desse exercício aplicando a definição. Então, o objetivo dele é determinar as reações de apoio novamente. Né? Determinar as reações de apoio. Você escreve aí, determinar, vamos lá. Determinar as reações de apoio da viga da figura. No curso a gente vai alimentando. Professor, por que eu não posso chamar isso daí de barra sobre força normal? Não, isso daqui é uma viga. Depois a gente vai, né, durante o curso a gente vai justificando essas coisas. Olha só. Vamos pegar aqui. Não, não é isso que está aqui que eu quero, não. Não, esse é o outro exercício que eu quero fazer. Então, só sobrou um aqui. Foi esse. Puxa, eu não coloquei essa figurazinha. Ai, que dó. Vamos procurar ele aqui. Ver se eu não coloquei. Qualquer coisa eu vou desenhar na mão mesmo. Não, tá aqui, ó. Não. Ela não tá. Vou desenhar aqui. Vai. Então, o que é que acontece? A estrutura é essa daqui, ó, que a gente vai determinar. Um apoio móvel. Um apoio fixo aqui. Aqui é B. Aqui é A. E a carga é uma carga parabólica. Tá? Isso daqui é uma parábola. E aqui, ó, o exercício me fala, tá? Que aqui é o vértice da parábola. Ele me deu essa informação e aqui, no vértice da parábola, essa carga vale 6 kN por metro. E aqui nessa outra extremidade ele vale 0. Eu vou colocar aqui a dimensão dessa viga. Ela tem, né, 8 metros. E o que eu quero aqui é justamente determinar as reações de apoio. Essa viga é uma viga isostática? Sim ou não? Sim. Sim, né? Porque aqui eu tenho uma reação,
RAY e duas aqui. RBY e, por exemplo, RBX. Né? RBX. Né? Como eu tenho 3 equações de equilíbrio, perfeito, a estrutura é isostática. A questão agora é que, para a gente resolver esse problema, a gente tem que transformar essa carga, que é uma parábola cujo vértice está no apoio A, né, numa carga, né, concentrada equivalente, utilizando a equivalência estática. A equivalência estática definida, né, lá na teoria, ela vai ser dada a partir da seguinte expressão. Olha, eu preciso encontrar, né, o valor da posição que essa carga, né, tem que estar para me dar, né, na verdade, a equivalência que eu quero. E essa posição ela é calculada a partir dessa integral aqui. Ó, né, o valor da função do carregamento distribuído vezes o braço, ou seja, isso daqui, né, isso daqui, ó, isso daqui é força por unidade de comprimento, é o que eu estou chamando aqui, ó, de função, né, W, função carregamento, né, função carregamento força por unidade de comprimento. Isso vezes o dx me dá força, que vezes o braço me dá momento. Então, essa integral aqui, ela me representa um momento, e essa integral aqui de baixo vai me representar a área da figura, né? A área da figura, e isso daqui é uma força, né? Porque se isso daqui é força por unidade de comprimento vezes comprimento me dá força, só que força vezes braço me dá momento. Ou seja, isso daqui é uma equivalência de momento. A gente está utilizando aí, possivelmente, o princípio dos momentos para construir, né, isso daqui. Ou seja, a área dessa figura me dá carga, que é isso daqui. E essa razão aqui me dá a posição que essa carga tem que estar para eu substituir essa condição de carga parabólica por uma concentrada que vai me dar as mesmas reações de apoio que essa parabólica original. Tá? A questão é justamente encontrar essa função W. Bom, a função W, né, como essa parábola, né, ela está caracterizada aqui, né, como um vértice nessa situação, a função, né, que descreve essa parábola, ela só é função dos parâmetros, né, ou seja, uma parábola de segundo grau, originalmente eu teria esses 3 termos, ax² mais bx mais c. Mas nessa condição de vértice, eu preciso só desses 2 termos para caracterizar a parábola, ou seja, o b, obrigatoriamente, ele é 0. Né? E como eu tenho aí o valor, né, dessa função parabólica em 2 pontos do meu domínio, eu consegui encontrar A e consegui encontrar C. Por exemplo, né, é como se o W aqui fosse o Y. Tá? Para x igual a 0, o W vale quanto? Vale 6 kN por metro. E para x igual a 8, o W vale quanto? Vale 0. Então, com essas 2 entradas, eu consigo substituir nessa expressão e encontrar aqui a minha função W. Então, a minha função W aqui, ó, né, ela vai ser dada por essa expressão aqui. Cadê a função? Cadê a função? Função W, ela vai ser menos 0,09375 x² e o C vale 6. Então, se eu já tenho a função W, eu consigo facilmente agora expressar essas integrais aqui de caráter geral, porque isso aqui é a definição geral. Eu consigo explicitar essas integrais para o domínio x estabelecido e calcular a posição x barra, que é essa força concentrada que eu vou calcular aqui, por esse parâmetro, me dá as mesmas reações de apoio que essa carga parabólica distribuída aqui. Então, vamos lá calcular essas integrais. Ó, então, eu vou ter, né, vou colocar aqui, né, ó, x barra, que é o que eu preciso fazer, é isso daqui dx. E
integral de w dx. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui primeiro é a do numerador. Então, é a integral de 0 a 8 da minha função que eu acabei de calcular, menos 0,09375 x2 mais 6 vezes o x dx. Integral fácil, fácil, né? Muito mais fácil que aquelas integrais que vocês viram lá em FUV, né? Então, aqui, se eu resolvo essa integral, eu encontro 96. E eu preciso agora calcular a integral do denominador. Então, é integral, né, de 0 a 8. Essa integral aqui, ó, ela me caracteriza a área da parábola. Lembra lá que no retângulo a gente fez a área do retângulo? A área do retângulo, ele vale quanto? Base vezes altura. Né? É mais ou menos essa lógica daqui. Né? A área veio aqui. E depois a gente calcula, para a gente encontrar, né, que aquela fossa, né, representada pela área do triângulo, ela vai estar na metade, a gente resolveu essa conta daqui. Ó. Aí sim a gente encontrou que o x barra era a metade do lado do retângulo. Tá? Isso já foi apresentado aí em um vídeo. Então, a gente tem menos 0,09375 x2 mais 6 dx. Isso daqui vai ser igual a 32. Então, o meu x barra, gente, ó, o meu x barra vai ser 96 dividido por 32. Isso daqui me dá 3 metros. Isso significa o quê? Que eu posso substituir essa viga, originalmente, com um carregamento parabólico, olha só, por essa daqui, ó, de carregamento concentrado, valendo quanto? 32 kN. Distante de quanto? Distante aqui, ó, dessa referência aqui, ó, de 3 metros. Né? Porque tudo a gente fez, olha, a gente, né, escreveu essa função em cima, desculpa, eu não coloquei aqui, né? Mas essa função, mas estava implícito, né? Essa função, ela foi escrita para esse sistema daqui, né? X, Y. Então, a referência que você encontrou do x barra é daqui, ó, dessa referência. Tudo bem? Por isso que eu coloquei aqui, ó, tá? Os 3 metros relacionados a essa referência daqui, ó. E a minha viga inteira, ela tem 8 metros. Agora ficou fácil, né? Para se determinar as reações de apoio. Então, eu tenho aqui RAY, aqui RBY e aqui RBX. O que é que eu preciso fazer? Somatória das forças em X, 0. Então, isso aqui me dá quanto? RBX valendo 0. Somatório dos momentos, ou somatório das forças em Y, 0. RAY mais RBY menos 32 igual a 0. E aí eu só arrumo isso daqui, ó. E finalmente o somatório dos momentos em torno, por exemplo, em torno de A igual a 0. Somatório dos momentos em torno de A igual a 0. Então eu tenho menos 32 vezes 3, ou seja, essa carga daqui me produz uma tendência de giro em torno do ponto A horário. É só você enxergar, ó, qual é a tendência. Pense, né, solte esse apoio daqui, ó, e veja como é que essa barra se move em torno do ponto A. É no sentido horário. Menos 32 vezes 3. E essa força daqui, ó, ela tende a girar o ponto A, ó, no sentido anti-horário. Ó. É só aplicar a regra da mão direita. Palma da mão voltada para A. Dedos no sentido do vetor. A tendência de giro é uma tendência de giro anti-horário positivo. Mais RBY vezes 8.
igual a zero. Finalmente, né, com essa expressão, eu consigo calcular que o RBY vale 12 kN e o RAY, né, da outra equação, do somatório das forças em Y, vale 20 kN. Né? Faz sentido? A força de 32 está mais próximo de A ou mais próximo de B? Hein, gente? A força de 32 está mais próximo de A ou mais próximo de B? De A. De A. Então, qual é a reação que tem que estar maior? Ou seja, vem mais força para onde? Vem mais força para onde? Para o apoio A. Ó. Então, 20 kN aqui e 12 kN aqui. Tomar muito cuidado com essas questões. Né? Ou seja, 20 mais 12 dá o 32. Não dá para eu aplicar 32 aqui e eu encontrar 50 em uma e 70 em outra. Não, não pode. Eu apliquei 32. Como é que você está encontrando 100? Sem condições. Para a gente terminar, eu só queria aqui mostrar essa figura para vocês, que eu vou deixar... Deixa eu deixar na próxima página. Que a gente acabou de ver o conceito de centro de gravidade, de centroide, na verdade, que a gente vai, né, ainda aprender aqui no curso. Mas o conceito que a gente mostrou é o conceito de centroide. O que é que acontece? Ao invés de a gente aplicar a definição, né, de centroide, a gente vai mostrar, né, vamos dizer assim, como calcular o centroide dessas figuras planas, né? Mas depois que a gente aprender a fazer isso, a gente vai utilizar esses valores tabelados. Por exemplo, o nosso problema era uma semiparábola, né? Era alguma coisa desse tipo daqui, tá? O nosso problema. Veja, o centroide dessa parábola, né, em relação aqui, por exemplo, ao eixo x, que é o que a gente quer, ele é o quê? É 3a vezes 8. Né? 3a vezes 8. O nosso a é o quê? É o L. Então, calcule aí. 3 vezes o L, que é 8, dividido por 8. Me dá quanto? O x barra. Dá o 3 que a gente encontrou. Olha a área da parábola aqui. Quanto foi o valor que a gente encontrou, não é, de área, que foi o peso, foi 32. 2 vezes o nosso A é o L, 2 vezes 8, 16. O H, não é a altura, que foi 6. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 16 dá quanto? Ó, mamão com açúcar, 32. Então, para esse tipo de problema, né, quando a gente estudar CG, né, a gente não precisaria estar aplicando essas contas que a gente fez agora, né, utilizando a definição, que a gente já sabe, né, que a lógica de substituir essa carga distribuída, representada por uma figura, ela embute o conceito de centroide. Então, eu posso utilizar aqui, dessa tabela, né, que me traz aqui, né, centroide de figuras planas, para resolver as minhas questões, trabalhar as minhas questões. Ficou aqui só uma questão para a gente resolver, a gente resolve no próximo momento síncrono, não vai ter problema, né, algum, que é uma questão com engaste que eu quero fazer, é rapidinho, tá? Mas avançamos bastante, né? Você já tem bastante elemento aí para trabalhar com a lista da segunda semana, né, do curso. E não se preocupe, gente, que a gente vai amadurecendo paulatinamente com esses conceitos. É assim, não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir internalizar tudo. Tenha calma, dê calma para vocês também. Tudo bem? Então eu vou agora aqui, calma aí. Vou aqui finalizar, tá? Vou tirar o compartilhamento aqui. Vou fazer tudo aqui com calma. Deixa eu puxar esse vídeo para cá. Veja, são 2 horas de vídeo, tá? Até o próximo vídeo. Vou salvar.